Bora lá, galera, bora acompanhar as últimas novidades da seleção brasileira. A seleção brasileira tem mais uma baixa para o próximo jogo contra a seleção de Camarões na próxima sexta-feira, 4 horas da tarde. Alexandro é a próxima baixa e talvez só ficará disponível para oitavas de finais da Copa do Mundo. O Brasil que não teve nenhuma baixa antes aí do início da Copa do Mundo, mas depois da primeira rodada já perdeu dois jogadores. Na segunda rodada perdeu mais um jogador. O que será que está acontecendo com a seleção brasileira, né? E se tem, né, jogadores à altura para poder substituir esses jogadores? Esse é o problema da seleção. Quando você chama jogadores que não tá bem, igual você chama o Daniel Alves, entendeu? Aí agora se machucou o Danilo, aí bota o Militão. E se na zaga precisar do Militão? E aí, o que o Tite vai arrumar? Isso que eu quero saber. Bota nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas contusões dos jogadores da seleção brasileira, se a seleção brasileira vai conseguir jogar bem mesmo sem esses jogadores. E bora acompanhar aqui o Sport Center falando tudo sobre a seleção brasileira e o próximo jogo da seleção também contra o Camarões. Uma troca pesada. O primeiro motivo é que o Brasil está classificado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é justamente esse. É o alerta que as lesões já acenderam e a preocupação com o que pode acontecer. Terceiro é que o Brasil joga na sexta-feira e já joga na segunda-feira de novo pelas oitavas de final. O intervalo é muito curto. E diante desse quadro de que é preciso recuperar jogadores e é preciso não expor os jogadores a novas lesões, tudo isso acaba fazendo sentido uma troca muito grande, além de mais um aspecto, que é você trabalhar situações novas, testar mais jogadores, dar minutos para mais jogadores, porque numa Copa do Mundo, onde as seleções estão usando mais jogadores do elenco inteiro do que costumam usar, justamente pelo desgaste e pelas lesões, quanto mais você colocar o seu grupo todo em condição de jogo, melhor. Sim. Então, contra Camarões, o Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo vai ser o 10. Sim. O que a gente imaginava que ele seria desde o princípio ontem, ele vai ser o 10 contra Camarões, porque ele provavelmente vai jogar nas oitavas. Eu não acho que o Neymar estará pronto para as oitavas. E outros jogadores também. O Rafinha não faz a melhor Copa, o Antony vai jogar para estar em condições. O Martinelli, o Gabriel Jesus, o Bruno Guimarães está pedindo passagem. Então, para isso também é importante, para ele testar, observar jogadores que hoje não são titulares em um jogo de Copa do Mundo, preservar quem está cansado e não expor para lesão quem está em campo. Pois é, e olha, não são só os brasileiros que estão torcendo para que o Neymar esteja em campo ainda nesta Copa do Mundo, não. Tem um campeão mundial italiano que quer dar uma forcinha extra e ele deu uma entrevista para o Mendel Bidlovski. Neymar, if you need my ankle, happy to share with you, you know. I mean, I'm so sorry about the injury and Neymar, if you need my ankle, I'm happy to come and give it to you. I don't know if we can switch it for the World Cup, but Olha, e é um tornozelo de um cara que sabe jogar. Jogava, hein? Não era um Silas, mas jogava. Esse aí, ó, esse aí jogar demais. Legal, Eu não sei se a Itália estivesse na Copa do Mundo, se ele ia falar isso, né? Eu acho que ele ia ficar, olha, veja bem, a gente tá torcendo por você, mas tudo bem também. Exato. Muda bastante. Vamos lá, vamos para o Catar. Vamos para o Catar, acionar o nosso time que está por lá. O Mauro Naves está chegando aqui no Sport Center ao lado do Tetrazinho. Partiu Catar. Mauro, jogo pra você. A gente conversou no Futebol 90, aquela coisa do vai mudar muito, não vai mudar muito, as informações do dia. Você conhece os caminhos do gramado de cobrir seleção brasileira. O que você tem pra gente, Mauro? Boa noite pra você. Boa noite, Felipe, Marcela, Silas, o Paco. Um abraço enorme ao fã de esportes. Boa tarde ainda para vocês. Não, já é boa noite também, né? Tá certo, já é boa noite para vocês também. Já é boa noite para todo mundo. Então, olha só. Quem conhece caminhos dentro de campo é o Zinho, né? Tanto é que chegou ao Tetra. A gente procura informações fora do campo. E agora há pouco, realmente, assim, antes da nossa conversa, ou melhor, no momento daquela nossa conversa anterior, eu não tinha as informações que tenho agora. Eu acabei de conversar com uma pessoa da comissão técnica que me disse que amanhã vão definir o time, sim. Quando entrar em campo já vão treinar o time que vai jogar e que o momento abre sim muitas possibilidades. Diante dessa frase, eu acho que o time vai ser mais mexido do que eu estava esperando. Eu acho que quando a gente conversou, eu não esperava tanto.
né? Eu esperava seguir aí um certo padrão Tite de manter uma espinha dorsal e tal. O Zinho chegou a escalar já um time e tal. O Felipe Mota acho que tava quando eu escalei. Sou testemunha. E agora, Felipe, Marcela. E agora eu já, depois dessa conversinha rápida aqui, eu já tô meio que mudando de ideia. Não sei se vão ser 11 diferentes, 3 a gente já sabe que estão fora mesmo, daquele chamado time ideal. Mas é uma oportunidade. A comissão técnica admite, é realmente a possibilidade. E aí tem aquela história, o SPAC acabou de falar, o problema não é jogar 3 seguidos agora, o problema é que o 4º jogo já era segunda-feira. E aí, Zinho, talvez eles fujam um pouco do tal padrão Tite de manter uma espinha dorsal e resolvam dar rodagem para todo mundo. Vamos aguardar ainda para confirmar, mas diante do papo que eu recebi aqui agora, das respostas às minhas perguntas, eu já vou dormir meio acreditando que pode ter muita mudança, Zinho. Tudo bom, Mauro? Tudo ótimo. Muito Boa bom estar noite. contigo, mais um programa aqui. Um abraço, Marcela. Um beijo, Marcela. Um beijo, Felipe. Olha, se fosse o Silas, eu ia falar que não ia ter mudança, porque ele joga de manhã, joga de tarde. Depois ele chega lá no programa cheio de dor, mas ele joga de manhã, joga de tarde. Ainda bate o futebol à noite. Um beijo pro Silas, pro Zupac também. Assim, a gente conversando ali, né? Hoje foi um dia de treino aberto. Teve antes uma entrevista coletiva, né? Com César Sampaio, Ricardo Gomes, Tafarel e Juninho. Bem legal, bem descontraído. É claro que todo mundo apertando, perguntando alguma coisa. Sim. A minha pergunta foi até para o Ricardo Gomes, pela experiência que ele passou de ficar fora de uma Copa por contusão. Não é o caso do Neymar e do Danilo, e agora do Alexandro, mas se ele tinha batido um papo, né? Passado a experiência dele, ele falou que não teve essa necessidade, porque na minha pergunta ele já respondeu, eles vão jogar a Copa, eles voltam a jogar a Copa. Então assim, eu tô tranquilo desde que o Brasil passe de fase, né? Claro. Porque eu acho que o Neymar, na minha opinião, pelo que eu vi ali de foto do tornozelo, acho que não joga as oitavas. O Alexandre tem uma possibilidade, a informação que a gente teve durante o dia. Mas a verdade é o seguinte, o Tite tem muitas opções e houve até um questionamento. Por que já não começou com o Rodrigo? Sim. Então, assim, se você já não tem o Neymar contra Camarões, é a oportunidade de ter o Rodrigo, já o time classificado, para iniciar o jogo, para dar essa rodagem, essa minutagem, experiência, né? E até a confiança para o garoto, né? Para o garoto poder, aí sim, não tendo o Neymar nas oitavas, que é a hora do mata, que aí é a decisão, tem a confiança de colocar o Rodrigo. E eu acho que assim, esse jogo o Tite tem para dar essa minutagem para ele. Aí tem algumas dúvidas, companheiros. Casimiro continua, que é esse jogador de ponto de equilíbrio da seleção. Não, dá um descanso para ele. A gente está falando de um Fabinho, que é titular no Liverpool, que é um cara acostumado a grandes jogos. Não acho nada de absurdo começar com ele. O Bruno Guimarães, quantas pessoas estão pedindo o Bruno Guimarães como titular? Entrou um pouco nervoso, depois foi se soltando. Isso. É o jogo. Claro. Não tem outro jogo para fazer essa rodagem. É esse jogo contra Camarões e é uma seleção, aquela que eu escalei para o Felipe, né, antes lá no F90, com totais condições de vencer Camarões, né, com todo o respeito. Claro. Então, eu acho que assim, vai ter mudanças sim. Na minha escalação, até manteria o Alisson, o Marquinhos e o Vinícius Júnior. Nas outras posições, mexeria sim. Alguns já tem isso como confirmação. E é uma seleção muito forte para encarar Camarões. O time, só para o fã de esporte saber, qual foi o time que você escalou hoje mais cedo? Claro. Não, eu escalei, Marcela, Alisson, Daniel Alves, Militão, Marquinhos e Alex Telles. Sim. Fabinho, Bruno Guimarães, Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Vinícius Júnior. Tudo mexido. Tudo, mexeu em tudo praticamente. Fala, Zupa, você queria falar com ele? Eu acho que é uma escalação que faz... Deixei 3 titular. Faz bastante sentido, inclusive deixar o Vinícius, porque embora o Vinícius faça uma boa Copa,
ele é um jogador que ainda não está 100% afirmado, tá fazendo a sua história na seleção, e acho que quanto mais o Vinícius jogar, melhor. Isso faz todo sentido. Assim, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes, só queria dizer, o Zinho citou a coletiva, né, da turma da comissão, mas o Ricardo, que é observador, e eu vi uma foto deles com o Zinho, né, depois da coletiva, só grandes nomes do futebol brasileiro, uma foto belíssima, assim, grandes jogadores, uma história muito rica. A minha pergunta para vocês, dupla, é sobre a turma dos gripados, da virose, se tem aí novidade, se o pessoal já está melhor e se vocês sentem que isso é uma preocupação dentro da comissão técnica. Hoje, inclusive, pela manhã, quando já aqui era tarde, né, já o início da tarde, quando o Juninho e essa turma toda campeã estava dando entrevista, o Juninho disse, olha, já falei com o Vinícius, assessor de imprensa, para que o doutor Rodrigo Lasmar se pronuncie, fale, dê uma declaração. A gente gostaria mesmo de uma entrevista para questioná-lo e tal, mas ele acabou só gravando. Ele não fala muito diretamente sobre isso. O que o Juninho diz é que Covid não tem, porque a gente ficava nessa. Isso é ar-condicionado. Realmente, quando eles chegaram, os quartos, o termo que ele usou foi assim, nossa, o frio estava de lascar. Né, os quartos estavam... Continuaram com o clima de Turim. De Turim. Estava muito frio e tal. Pode ter sido isso. Em outras seleções também aconteceu. Mas o Juninho e não o doutor descartou totalmente a possibilidade de casos de Covid. Então é aquele resfriado, aquela gripe, sai para o calor, volta para o quarto. Claro que eles já mudaram esse ar lá, aumentaram um pouco e tal. Mas assim... Até disseram, né, Mauro, que foram quarto por quarto. Sim, para ver olhar, como é que estava. Exatamente. E também ele falou que o problema da febre do Neymar não tem nada a ver com o problema no pé, mas que já passou, que está descartado. Então não estou contabilizando isso, não. Paquetá deixou de treinar no dia anterior. Antony também. Antony também, e já voltou. Agora, Felipe, Marcela, Zupac e Silas, voltando a essa expectativa aqui, o que eu recebi, inclusive, eu estava revendo agora enquanto a gente falava, é assim, a gente sempre prepara todo mundo, já avisa, olha, todo mundo pode jogar, então vamos lá. De até o Alisson ser poupado, que eu acho que não deveria, não precisa, é só para dar oportunidade para Ederson, ou de repente, segundo tempo, o Everton, para falar os três que tiveram oportunidade, porque o Alisson não está cansado, né, gente? Porque ele não conseguiu fazer nenhuma defesa, porque não chutaram, né? Só bloqueios, então, assim, a minha preocupação com ele é quando chutarem. Quando chutarem, o Tafarel também brincou com isso, né? Porque, perguntaram isso pro Tafarel, como é que fica... Dá pra ser o melhor do mundo sem fazer uma defesa? Aí ele falou assim, eu prefiro ser campeão do mundo. Sem tomar nenhum gol, né? Óbvio e tal, mas assim, o Alisson não foi testado. Mas já levantaram, gente, que também em 2018, mesmo saindo, o Alisson também não fez nenhuma defesa. Ou sofreu os gols, assim, não teve uma oportunidade de fazer uma grande defesa. Mas enfim, aqui não aconteceu, não tem nenhuma finalização contra a Sérvia no gol e nenhuma contra a Suíça. Mas de repente até ele, porque é o jogo. Aí a partir do mata-mata, que o Zinho gosta de chamar só de mata. Só vai ser um jogo. Eu vivi muito isso. Aí né? A partir das oitavas, não tem chance para erro zero. Né? Se tinha alguma coisa para testar, para ver, para mexer, são nesses 3 jogos, é a fase de grupo. Né? Então, assim, por isso que eu sou a favor, sim. É uma Copa diferente, é um tempo mais curto de recuperação jogo para jogo. Nós temos peças de reposição. Há sinais dentro do grupo de um desgaste de um de outro. Apareceram contusões. Por que não você lapidar esse grupo, oportunizar para todos e ter uma definição, uma avaliação para essa fase que vai começar? Que aí é a decisão. Pois é, são 7 jogadores que não tiveram gostinho ainda, né? De estar aí na Copa do Mundo, dizer que já jogaram, não participaram desses 2 jogos. E desses 7, os 2 são goleiros. Aí, de repente, já começa com um dos reservas, no caso, vamos dizer, o Ederson. E aí, no segundo tempo, põe também o Everton, né? Você já queima ali. E aí tem Pedro, me ajude aí, que não jogou ainda. Everton Ribeiro. Daniel Alves, vou começar lá por trás. Daniel Alves. Bremer. Alex Telles. Fabinho. Entrou, é verdade.
Teles jogou. Não, são 5. Temos 4, Sim, tá vamos lá. faltando um. Daniel Alves, Bremer, Fabinho, né? Fabinho, Everton Ribeiro e Pedro. Everton Ribeiro e Pedro. Então, de repente, todo mundo joga amanhã alguns minutos, entendeu? Começa com o Gabriel Jesus. Amanhã não, desculpa, na sexta. Aí põe o Gabriel, depois põe um pouquinho o Pedro, entendeu? Você aproveita para fazer as 5 substituições com esses, né? Uns já começam jogando, então você já não tem problema. Enfim, a gente vai apurar isso direitinho, mas, segundo vi aqui, a resposta que recebi é o seguinte: é o momento e temos muitas possibilidades, então poderemos ter muitas mudanças mesmo, viu, gente? Pois é, você ia falar alguma coisa, Silas, só para eu me despedir deles? Eu ia assim, eu só mudaria nessa escalação que o Zinho falou. Um beijo para os dois lá, Zinho, Mauro. Eu mudaria. Obrigado. Eu colocaria o Bremer para jogar, descansaria o Thiago Silva, né? Bremer e Marquinhos, Dani Alves, Alex Teles, Fabinho. E aí, na linha de 4 ali, antes do Gabriel Jesus, eu colocaria o Antony, eu daria outra oportunidade para o Paquetá na posição dele ali, o Rodrigo. E o Rodrigo é pra onde? O Rodrigo na do Neymar. Tá. E o Paquetá de E 8. eu não colocaria. E o Paquetá de 9. E eu não. Eu não Paquetá de 8. O Paquetá Não, aqui, continua ó. no segundo volante. Fabinho, Antony, Paquetá, Rodrigo, e aqui eu não colocaria o Vini Júnior, não. Eu colocaria o Gabriel Martinelli. Porque o Vini Júnior, hoje, ele é indiscutível titular. E o Gabriel Jesus. E depois iria colocando os demais. Porque vai acontecer uma situação na Copa que a gente tem que pensar. Quando o Neymar voltar, o Rodrigo vai ter lugar no time. Então o Rodrigo, para mim, ele vai acabar jogando aqui, ó. Na beirada direita. No lugar do Rafinha hoje. No lugar do Rafinha ou do Antony, porque ele tá pedindo passagem. Não tem essa é a minha opinião. Não sei, a gente até podia fazer aqui. Vamos. Cada um, se a gente for cada um montar o seu time aí para Camarões, cada um Porque ele faz tirou a diferente, confiança do Paquetá. Eu Bom, tava com meninos, saudade disso, Marcela. Não, cada um faz um campinho aqui, a gente coloca o nosso tanto, cada um faz Antigamente a gente só escalava 11. É verdade. E aí pede pro fã de esportes escolher com a gente. Zinho e Mauro, um beijo pra vocês. Sempre um prazer conversar e saber um pouquinho mais do que tá acontecendo aí no Catar e pra quem tá vivendo a Copa bem de pertinho. Beijo! Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que acompanhou esse vídeo aí do Sport Center falando da seleção brasileira, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal, galera. E bota aí nos comentários o que vocês acham aí da seleção brasileira. Será que o Tite vai poupar os jogadores e vai colocar uma equipe alternativa? Ele vai dar oportunidade aos jogadores que ainda não entraram ainda pela seleção brasileira? Temos vários jogadores, né? Temos o Everton Ribeiro, o Pedro, temos o goleiro Everton, temos o Ederson. O goleiro é mais difícil mesmo de jogar, geralmente o terceiro goleiro nem tem oportunidade, eu não acredito nem que ele vai trocar o goleiro, não faz sentido nenhum, né? Ele tem vários jogadores aí que pode ter oportunidade de jogar, o próprio Daniel Alves ainda não teve ainda a oportunidade de jogar na Copa do Mundo, tudo indicava que chegou para jogar. Daniel Alves tá bem, acabou que o Tite preferiu improvisar e não colocou ele, porque o Tite convocou ele, mas o Tite sabia que ele não tinha condições de estar na seleção, essa é a verdade, não tinha, entendeu? Esse era o sonho dele, encerrar a carreira jogando na seleção brasileira, e eu garanto a vocês, o Daniel Alves, depois da Copa do Mundo, ele vai se aposentar, isso é certo, esse é o sonho dele, então o Tite deu um empurrãozinho, falou, não, vou levar você e tal. Mas complica, mas pode se complicar na Copa do Mundo, né? O Daniel Alves não vai jogar, provavelmente. Se jogar é 40 minutos no máximo. No máximo. Mas o Rodrigo tá pedindo passagem sim. Pra mim o Rodrigo tem que entrar, tem que colocar ele, nem que seja no lugar do Rafinha. O Rafinha, eu gosto do Rafinha. O Rafinha é um jogador bom, muito habilidoso, mas tá sentindo um pouquinho o peso da camisa da seleção brasileira. Coisa que Rodrigo, Vinícius Júnior não sentem. Sabe por que eles não sentem? Os caras jogam no Real Madrid, cara. Real Madrid. Não que ele não joga em time grande, ele joga também em time grande. Mas o Rodrigo e o Vinícius Júnior, eles já passaram por muita coisa no Real Madrid. É um processo, entendeu? De adaptação deles. Que foi, assim, muito bom, entendeu? Então os caras se acostumaram a ter jogo de peso, jogaram semifinal. Ó, só a última temporada que você pegar a Liga dos Campeões, o que eles passaram, cara, é vários jogos que a equipe conseguiu virar jogo. O Rodrigo fazendo 2 gols. Então os caras superaram muita coisa. Então no jogo desse da seleção, eles não sentem o peso.
Não sentem porque já estão acostumados. Lá no Real Madrid jogou a Liga dos Campeões, vários jogos difíceis na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, e os caras conseguiram jogar bem. Entendeu? Então na Copa do Mundo isso ajuda muito, entendeu? O jogador não sente tanto. Sentir a pressão, o cara sente muito. Sente. Mas na hora ele consegue jogar bola, entendeu? Ele consegue superar. Já o Rafinha não tá conseguindo, entendeu? Tá errando muito, mas pra mim é um excelente jogador. A seleção brasileira joga bem, entendeu? Mas na minha opinião, o Rodrigo ele tem que jogar, tá pedindo passagem, mesmo quando o Neymar voltar, tem que arrumar a vaguinha, nem que seja lá naquela ponta lá direita, ele tem que jogar, porque o Vinícius Júnior não adianta. Podem falar o que for, mas o Vinícius Júnior conquistou a vaga dele jogando bola, dentro de campo. Falaram tanto dele, ele conseguiu conquistar o espaço dele jogando. Podem falar o que for. Ele tá finalizando mal. Beleza, ele finaliza às vezes mal, mas ele melhorou muito. Eu coloco que ele melhorou 70% em finalização. Você pega aquele gol que ele fez lá que foi anulado. O cara friamente lá deu um toquinho e fez o gol. Entendeu? O Vinícius Júnior melhorou muito, muito. Ainda tem muito a melhorar. Tem um jogador novo ainda, só tem 21 anos. Pra mim ele vai evoluir muito ainda, ele e o Rodrigo. Mas melhorou muito. Em vista do que ele era há 1 ano, 2 anos atrás, evoluiu muito. E pra mim a seleção brasileira tem sim que poupar alguns jogadores, né? E dar oportunidade, né? Não digo nem só poupar, mas dar oportunidade aos outros jogadores. Porque eu acredito que a seleção brasileira, mesmo se entrar com os jogadores alternativos, a seleção brasileira é favorita contra a seleção do Camarões, né? A seleção do Camarões vai tentar ir pra cima da seleção, vai precisar vencer, mas a seleção brasileira sabe o que precisa para poder vencer esse jogo. E o problema da seleção brasileira não é o jogo do Camarões, é o jogo das oitavas de finais da Copa do Mundo e uma provável também quarta de finais da Copa do Mundo, né? Porque o Brasil ainda não passou das oitavas, né? Tem que jogar primeiro, né? Para poder saber se vamos ter o Neymar, o Danilo. E pra saber também como que esses caras vão voltar, né? Porque quando você fica sem jogar, você sabe como é que é. O jogador perde o ritmo e é complicado, né? Coloca aí nos comentários o que vocês acham aí da seleção brasileira. Vai ser Gana ou Uruguai? Qual seleção vamos enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo? E não esquece, né, galera? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.